Olá, olá, tudo bem? Quem estiver assistindo essa gravação, essa live é sobre plano de ataque para Páscoa. Vamos esperar aqui. Oi, pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas para a live de hoje. Essa live de hoje era para ser ontem, né? Mas foi hoje, porque ontem eu estava dando uma consultoria, um curso presencial para minha aluna Eliana. E hoje eu vou contar com a ajuda de outra aluna, Juliana, para fazer a live de hoje. Por que eu trouxe a Juliana para fazer essa live comigo? Porque o tema dessa live é plano de ataque, que nada mais é o que eu tanto falo para vocês sobre planejamento e organização. Resumo é isso aí, tá? E conversando com a aluna Juliana, eu vi que a gente trabalha da mesma forma, muito parecido, né? E ela vai contar para nós como que ela fez a meta, como ela bateu a meta dela, como ela faz o plano de ataque dela. E eu vou falar também como que eu faço. Todas essas ações que a gente vai falar para vocês hoje, como faz, né? Como planejar, como fazer, por onde começar, tudo isso vai levar vocês a baterem as metas da Páscoa, tá? Sem esse plano feito, vocês até podem conseguir bater uma meta, mas com o plano é 100% de certeza que vocês vão conseguir. Tá? Se seguir o plano, vocês vão conseguir, certo? Então vamos lá, a gente tá se preparando para Páscoa, né? Com essa série de lives que eu tô fazendo para vocês semanalmente, para ajudar vocês a venderem mais, né? A fazer produtos, cardápios, o planejamento, tudo isso é para ajudar vocês a vender mais na Páscoa, tá bom? Então vamos lá, deixa eu chamar a Julie. E Julie, convidei a Julie. Oi, Julie. Oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo certo. Gente, essa é a Juliana. Vocês já viram ela por aqui, né, nesse Instagram nos últimos dias. A gente já se encontrou. A gente já fez curso presencial juntas, né, Julie? Sim. Eu já mostrei a cozinha do hotel também da Júlia aqui para vocês. E, Júlia, pode se apresentar para a galera. Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui, que é tudo muito novo para mim aqui também. Então, meu nome é Juliana, eu sou aqui da cidade de Timbó, eu sou formada em gastronomia pelo Senac e eu tenho um hotel, o Blue Hill Hotel aqui na cidade também, e o que me motivou a buscar a gastronomia foi mesmo a cozinha do hotel. Então, é isso. Então, eu sou apaixonada pela confeitaria e a Páscoa foi, assim, um divisor de águas. Eu amei trabalhar com chocolate e eu já estou preparada para lançar o meu menu amanhã já. Aham. Ô, Julie, antes de tu ter o hotel, tu nunca tinha pensado em estudar gastronomia, então? Eu pensei em estudar gastronomia bem no início da minha vida acadêmica, logo depois do terceirão, mas a gastronomia não estava em alta, então passou, Não sabe? chamou atenção. Não, acabei me formando em outro curso. E aí agora a gastronomia voltou com tudo. Aquele sonho antigo que explodiu agora e tô aqui, né? Tô realizada, tô feliz fazendo o que eu amo. Aham, sim. E é mesmo, porque você gosta mesmo, né? E você falou que gosta muito de confeitaria também, né? Você gosta Sim. mais de confeitaria ou gosta igual de todas as áreas ali? Porque eu sei que você faz pão também, né? Você faz cozinha É que quente. a confeitaria foi o mais difícil. E aí me chamou mais a atenção. Pensei, opa, preciso me aprofundar mais na confeitaria. Porque para mim a gastronomia é gestão. Eu uso ela muito no hotel, então assim, eu sou muito forte nessa parte de gestão. Claro que eu faço evento de salgado, enfim, o que vem a gente faz, entendeu? Pão, bolacha, bolo, agora a Páscoa. Então, assim, eu estudo e vou atrás. Então, mas basicamente para mim a gastronomia é gestão, organização e planejamento.
Verdade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Julie? É isso aí. O plano de ataque é exatamente isso, né? É É gestão, exatamente isso. planejamento, organização, né? A gente até estava falando do nome, né? Que parece que a gente vai se atacar, parece que é uma coisa, é um nome forte, feio, né? Mas ele é essencial, não só na confeitaria, mas como em todo o processo dentro de uma cozinha, né? Uhum. Então conta pra galera o que é o plano de ataque, Júlia. Fala aquele negócio que você falou para mim outro dia, de ter um alvo. Então, o nosso objetivo final com um plano de ataque é atender bem o cliente. Independente se a gente está fazendo um evento, se a gente está num restaurante, se a gente está trabalhando com Páscoa, que é o nosso objetivo hoje para falar sobre o plano de ataque. Aqui no hotel, quando a gente fez os eventos de final de ano, e eu falei assim, pessoal, vamos fazer o plano de ataque. Primeiro eles acharam que eu estava ficando doida de estar fazendo um plano de ataque. Mas depois, com o passar do tempo e com a tabela impressa, eles viram que isso facilitou muito o trabalho. Porque assim, o plano de ataque consiste numa folha onde eu coloco assim, vamos supor que eu vou fazer o chocolate. Então, qual é o primeiro passo para mim fazer o chocolate? Claro, depois de eu ter comprado tudo. O primeiro passo é eu abrir a caixa e pesar a quantidade que eu vou estar usando para fazer a temperagem do chocolate. Então, isso ali tem que estar escrito. Aí, assim, quem que vai fazer? Sou eu que vou fazer. Quanto tempo que eu vou fazer? Então, eu tenho que colocar passo a passo de tudo que eu vou fazer naquele dia na cozinha. Vamos supor, hoje à noite eu vou fazer chocolate. Então, qual que é o meu primeiro passo? Abrir a caixa, pesar, derreter no micro-ondas. Depois fazer a temperagem. Tudo pesando, tudo organizando. Então, o plano de ataque consiste de eu colocar tudo numa tabela, numa planilha, o que eu vou fazer detalhadamente. Por que o plano de ataque facilita a nossa vida? Porque o plano de ataque não te faz esquecer os detalhes. Porque, assim, numa cozinha grande, como aqui no hotel, por exemplo, muitas coisas tiram a nossa atenção. Alguém te chama, o telefone toca, entra o garçom pedindo alguma coisa, então a gente acaba, tu tem que estar muito centrado no que tu está fazendo. E o plano de ataque num evento te ajuda a te concentrar. Porque lá você vai ver quem que vai fazer, vamos supor, tem mais pessoas trabalhando, né? Eu tenho uma dona Marta que vai fazer o auxílio para descascar uma cenoura. Eu tenho a Ero que vai estar higienizando o alface. Eu tenho a Maianes que vai estar limpando os talheres, entende? Enfim, tudo muito bem organizado, faz que a gente otimize o tempo e não perde tempo com bobagem, nem facilita muito o processo, o plano de ataque. A organização é fundamental quando a gente vai trabalhar, principalmente com a Páscoa, e também quando a gente faz um evento ou alguma coisa que necessite muito que a gente tenha atenção. Sim, e acaba que num evento todo mundo sabe o que fazer, Exato. A ordem que tem que ser feito, porque tá ali listadinho, né? Então você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. A chefe da cozinha, que é você, não precisa parar o que você está fazendo para dizer o que fazer, porque cada um já a pessoa vai estar olhando porque a gente coloca em horários. Porque geralmente a gente tem planos de ataque dos dias antes. Por exemplo, há 2 dias antes, o que eu tenho que fazer? Vamos supor, descongelar a carne. Um dia antes, o que tu vai fazer? A gente sempre aqui no hotel separa o plano de ataque do salão e o plano de ataque interno da cozinha. Porque daí todo mundo sabe o que precisa fazer e a coisa flui naturalmente. O plano de ataque sempre começa com o item mais demorado para se fazer, entende? Então, por exemplo, agora na Páscoa. O que a gente tem que usar como plano de ataque? Eu vou fazer Páscoa. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer um teste do que eu vou estar aplicando no meu menu. Eu tenho que depois fazer a compra dos meus insumos. Isso tudo vai para um plano de ataque e que a gente vai dando cheque cada vez que a gente vai conseguindo estar realizando a tarefa. E a gente não se perde, porque são muitos detalhes na Páscoa. É embalagem, é fita barbante, é tudo, é chocolate, é confeito, é recheio, é tudo, sabe? Então, para não se perder, é muito importante sempre estar escrevendo e colocando na planilha. E é importante também falar, Julie, para as meninas que estão aqui assistindo nós, que um plano de ataque não precisa ser uma planilha no Excel. Não. É assim, gente. Numa folha de papel, escrevendo. Eu faço plano de ataque todo dia aqui na minha cozinha. Eu não chamo de plano de ataque, mas é a mesma coisa que eu faço todo dia na minha cozinha. É eu pegar ali a minha agenda, um papel e escrever massa tal, recheio tal, crocante, suspiro, e eu vou riscando cada coisa.
É muito importante toda semana. Exatamente, a gente escrever numa folha de papel para a gente não esquecer nada, porque às vezes assim, a gente trabalha, as meninas que trabalham só com confeitaria, infelizmente hoje eu não posso trabalhar só com confeitaria, mas a gente tem tantas coisas no dia que a gente faz, e às vezes chega de noite e passa assim, nossa, esse dia passou tão rápido, parece que eu não fiz nada, mas a gente faz sim. Quando a gente olha o nosso plano de ataque e fala, meu Deus, eu falei com o fornecedor tal, eu fiz isso, eu tive reunião aqui, eu resolvi aquilo. Então, ajuda a gente a se organizar melhor, otimizar o tempo e não se perder. Então, para tudo isso é importante. Fazer agenda, se organizar. Nossa, e vocês vão ver como flui, como é mais fácil. Principalmente dentro de uma cozinha. É muito importante o plano de ataque. Muito, muito, muito mesmo. E não precisa ser planilha. Eu falo planilha porque a gente já está acostumado com isso. Eu até posso estar disponibilizando depois, Jana, um exemplo de plano de ataque. Se o pessoal quiser, a gente pode estar... fazendo posso mostrar como é o meu plano de ataque, entende? Como é simples, como é dinâmico. Com certeza. A gente pode colocar, se tu quiser mandar no Telegram, a gente pode ser, claro, com certeza. Tá bom, pro pessoal pegar. Então, você vai disponibilizar um arquivo no Excel ou um escrito, assim? Não, eu posso botar no Excel, porque assim, geralmente o plano de ataque é uma coisa muito dinâmica. A gente eu imprimo o que eu preciso fazer no computador, digito, e eu sempre deixo linhas em brancos, porque sempre o plano de ataque é uma coisa que muda diariamente, não é uma coisa fixa do início até o final. Eu deixo linhas em brancos e eu vou escrevendo. Nossa, eu esqueci de tal coisa. Vou lá, escrevo, e é caneta, e tá visível. Então, facilita muito. É muito legal. Vocês vão gostar de trabalhar. Sim, é muito bom mesmo. Eu faço plano de ataque aqui também toda semana, Júlia. Porque quando, na segunda-feira, eu olho tudo que eu tenho que produzir na semana. Eu tenho que produzir bolo tal, bolo tal, bolo tal. É muita coisa. Live disso, daquilo. Então, toda segunda eu já faço um plano de ataque. Já vejo tudo que eu tenho que comprar, porque eu vou no mercado uma vez só na semana. Já pede de alguém se tiver que pedir, né? E aí, depois, durante o dia também, eu vou fazendo o meu plano de ataque diário. E no mercado uma vez só, otimiza o tempo também. É um item muito importante. A gente se organiza, facilita. Né? Facilita muito. Muito bom. Ô, Júlia, e o plano de ataque para Páscoa, ele começa já... O primeiro, eu acho, item do nosso plano de ataque de Páscoa é os testes, né? Sim, o meu plano de ataque data de janeiro já, tá? Então, assim, é a questão do planejamento do que eu vou fazer, qual a minha meta. Oi? Vou pegar o meu café enquanto isso não é certo, Jana. Como é que você vai pegar o café assim, a gente, como é que fica? Eu avisei. Isso não tá certo. Mas então, meu planejamento, como eu estava falando, data de janeiro, que resolvi fazer a Páscoa, ok. O que eu preciso fazer? Como eu vou trabalhar, qual a minha meta, como vai ser a minha embalagem, qual vai ser a marca do chocolate que eu vou usar, qual o recheio que eu vou usar, quem são os meus principais fornecedores. Porque começando antes, eu consegui adquirir as coisas com um preço melhor, porque vocês sabem que a gente os preços estão lá no céu. Infelizmente, o chocolate aumentou muito, então a gente tem que se organizar em relação a isso. Então, assim, fazendo testes, e a gente tem parte gráfica também. Então, é uma preocupação com marketing, é uma preocupação de fazer orçamento. Graças a Deus, com a tecnologia, hoje a gente consegue estar fazendo orçamento de casa, entende? Com fotografia, com WhatsApp, liga para aquele, tudo na nossa vida é contato. Então, sabe, tu tendo contatos bons, tu consegue bons preços. E uma dica muito importante que eu dou para todo mundo é sempre pagar à vista. Quando a gente vai comprar, sei lá, o chocolate principalmente, tu pagando à vista, tu ganha um desconto, entende? Porque isso ajuda no preço final do produto depois. Sim. Isso mesmo. Julie, então assim, vamos exemplificar para elas como fazer um plano de ataque para Páscoa mesmo, de uma forma assim bem prática. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer os testes, já é para estar tudo pronto essa hora, né, gente? Já é para estar tudo pronto. Isso, e já é para ter a mercadoria comprada já. Isso mesmo. Mas quem não tá com isso pronto, não tem problema. Ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, né?
Talvez você não vai conseguir pôr uma meta muito grande, né, Júlia, agora. É verdade. Mas eu acho que mesmo com uma meta pequena, é importante começar a fazer. Porque você já está preparada para a Páscoa do ano que vem. Se você não fizer nada esse ano que vem você tá zerada, né? Eu comecei assim no ano passado. Já comecei na primeira semana, segunda semana de março, foi a minha primeira Páscoa. E eu coloquei uma meta para mim, que para mim ia ser impossível de atingir. Pensei, meu Deus, como é que eu vou conseguir vender? Eu coloquei uma meta assim, sabe o número que vem na tua cabeça? Para mim vem 167. Eu tenho que vender 167 ovos. Só que o negócio foi tão, assim, assustador e foi tão legal que a minha meta ultrapassou todas as barreiras que eu nem sonhava que podiam ultrapassar, entende? Na tua primeira Páscoa, né? Oi? Na tua primeira Páscoa. Na minha primeira Páscoa. Então, assim, as pessoas começaram a conhecer essa questão de organização, de qualidade, de ficha técnica do produto também, sabe? Porque eu sempre pensava assim, meu Deus, chegando perto da Páscoa, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir dar conta. Então, assim, vinham pessoas me ajudar e elas viam as minhas fichas técnicas, a minha organização, elas sabiam o que elas podiam fazer, elas sabiam a quantidade de item que ia no recheio tal. Eu dava, por exemplo, uma pessoa tinha que cortar os laços de fita para otimizar o meu tempo, porque eu sou muito chata. O laço eu tenho que fazer o final do laço, a embalagem final eu tenho que, ok, tá tudo certo, pode ir pro cliente. Então a gente tem as nossas manias. Mas assim, se já tem o laço cortado, se já tem a tag preenchida com a validade, se já tem tudo ali na mão para fazer, meu Deus, então é sucesso. Qualquer pessoa que chega, preciso de ajuda. O que eu tenho que fazer? Tu vai fazer o que está aqui na ficha técnica, o que está no plano de ataque, e aí flui demais. Porque, querendo ou não, todo mundo na Páscoa vai precisar de ajuda para estar fazendo recheio. Então, sabe, no final, até o meu marido entrou sabe, derrete chocolate para mim. A função dele era derreter o chocolate, levar o chocolate da geladeira, tirar da geladeira, enquanto eu fazia a temperagem, e assim, a gente ia, todo mundo trabalhando. Sim. Mas assim, Julie, não é todo mundo que vai ter ajuda, né? É verdade. Mas a gente se organiza conforme a gente tem. Quem tem ajuda vai contar com ajuda, quem não tem não vai contar. Eu tive que contar com ajuda extra de uma pessoa que não tinha experiência, porque o plano ultrapassou as vendas, entende? Então, a minha meta estourou. Então, eu precisava muito de ajuda para estar fazendo toda essa parte de organização e tá conseguindo atender meu cliente final. Isso. Se você não tivesse uma ajuda, você ia fazer o seu plano, você ia executar o plano, você ia bater a sua meta, mas com ajuda você conseguiu dobrar a meta. Nem sei se dobrou, mas... Exatamente. Por causa da rede de apoio. Exatamente. Isso é muito importante. Isso. Ô, Julie, aí tá. Nós vamos fazer uma coisa que eu ia falar antes. Tudo o que você pode fazer hoje no plano de ataque, ele vem primeiro. Então, por exemplo, organizar as embalagens, cortar as fitas, montar as caixinhas dos ovos. Tudo isso, né, vem em primeiro lugar lá no plano de ataque, né? As primeiras atividades de mão na massa mesmo. Depois você vai sempre organizando por ordem, né, gente? As cascas dos ovos, tudo que é ovo seco. Depois tudo que é recheio. Lá por último vai ser a montagem. Depois a embalagem, né? Então, porque a gente tem que cuidar muito com a qualidade e a qualidade também, né? Isso aí. Sempre planeja de acordo com a durabilidade do que você está fazendo, né? Porque todos os nossos produtos, eles têm que sair perfeitos da cozinha, né? Não só sair da cozinha, né? Mas de preferência que o cliente também receba e quando ele abre ainda esteja perfeito, né? Então, por isso ele coloca uma etiqueta de validade, né? Para que não aconteça nenhum problema aí. Falando, depois a gente vai ler as perguntinhas. Depois eu volto aqui e leio, tá bom, Roberta? Isso aí. Aí, né, Júlia? Continuando no nosso plano de ataque, nós testamos. Depois disso, o próximo passo, estimar a quantidade de ovos que a gente vai vender de cada sabor, né? Exato. Que às vezes tu faz um teste e quando tu vai colocar na tua ficha técnica, tu vai mensurar os valores, pode ser que esse ovo vai ficar muito caro,
pode ser que ele te deu muito mais trabalho para montar e você vai ver que ele não é viável para colocar no teu menu. Aconteceu comigo esse ano, eu quis fazer várias coisas, mas eu pensei, nossa, é um produto mais barato, mas me deu muito mais mão de obra e vai me dar muito mais, vai me atrapalhar no processo final, entende? Então eu eliminei ele do meu menu. Então tem coisas que a gente tem que ver. Eu não tenho disponibilidade full time para trabalhar com a Páscoa, então eu tenho outro trabalho, eu preciso, né, tá fazendo meio período e à noite. Então eu vou me organizar dessa forma para facilitar o meu trabalho, porque eu sempre penso que a segurança e a qualidade é importante para o meu cliente final. Porque se eu não atingir isso, o meu cliente não vai comprar de mim no ano que vem, ele não vai querer o meu produto, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade dos produtos, dos insumos, respeitar os tempos de preparação, não pular etapa. Isso é muito importante. Armazenar corretamente, meu Deus, eu acho assim... A Jana me conhece, eu sou a doida assim, dessa parte de organização e setorização, então isso é muito importante, sabe? Uhum. Eu tô fazendo já testes com ovos que já estão na geladeira há 15 dias. E eu todo dia vou lá e experimento. Ah, não açucarou ainda, tá bom. Tá na geladeira, tá tudo certo. A gente vai, né? Com o passar do tempo, a gente fica melhor. A gente tem mais prática e a gente aprende com os erros do que a gente teve do ano anterior. Isso mesmo. E eu sempre falo para as alunas, tanto para os bolos, quanto para ovos de Páscoa, Natal, tudo. A gente tem que... Quando a gente quer vender muita quantidade, que é no caso da Páscoa, a gente tem que fugir mesmo de produtos que dão muito trabalho de mão de obra nosso. Por quê? Sim. Lá, quando a gente vai fazer a ficha técnica do produto, né, Julie? Por exemplo, você vai estimar que você quer vender 100 ovos de tal sabor. Você quer vender 100 ovos de cada sabor, 300 ovos no total, né? Então, você vai fazer a ficha técnica de quanto que você vai gastar de ingredientes para 100 ovos de cada sabor. Aí você tem a lista de compras dos 100 ovos, certo? Nessa ficha técnica também vai ter a mão de obra nossa. A mão de obra nossa, é muito importante. Quantas horas eu vou demorar para fazer 100 ovos? Então, se eu estiver trabalhando com ovo muito elaborado, que me dê muito trabalho ali na finalização, o que vai acontecer? Ou o meu ovo vai ficar muito caro. Exato. Consequentemente, vai ser um pouquinho mais sofrido para eu vender 100 unidades dele, mas posso vender também, né? É uma escolha de cada um, né, Julie? Ou eu posso escolher fazer uma finalização, uma decoração mais simples, que isso não quer dizer mais feio, né? Simples e bonito, bem feito. E, consequentemente, conseguir produzir maior quantidade, reduzir a mão de obra e o preço do meu ovo, então, ficar ou um preço mais acessível, ou eu posso deixar o preço que eu quero, mas ter mais lucro, né? Exato. Maior. Tem que tomar muito cuidado quem for trabalhar com frutas frescas, porque o preço da fruta, ela oscila, cara, diariamente. Eu vejo aqui no hotel, às vezes eu vejo assim, nossa, eu paguei a manga tantos reais o quilo na semana passada, um morango, por exemplo, hoje eu paguei um preço diferente. Por quê? Então o preço oscila e tem que cuidar muito com a fruta por causa da qualidade, de como essa fruta vai chegar no teu cliente final. Então, assim, eu, Juliana, evito trabalhar com fruta na Páscoa. Por causa da durabilidade, por causa da oscilação de preço. Então... Eu não aconselho a usar frutas na Páscoa. Você já... Só se for geleia, né, Julie? Exatamente. Você já fez o meu curso de Páscoa no passado, né, Julie? Sim. E lá eu orientei vocês, né? E eu continuo orientando. Não usar frutas frescas em ovos, a não ser que for geleias ou compotas. O medo também é usar não só na decoração, como dentro do recheio. Porque, assim, infelizmente, a fruta sempre solta água. Então, assim, às vezes o teu cliente ele não vai comer no dia, vai comer 2 dias depois. Então, assim, é perigoso essa questão da fruta. A gente falando em valores agora, né, também. Sim, exatamente. Certo. Então, testamos, né, Julie? Definimos o cardápio, fizemos toda a ficha técnica. Aí a gente tem uma lista de compras completa de todos os ovos que a gente vai vender.
a gente calcula a mão de obra, né? Quantas horas você vai demorar para fazer os ovos e tal. E aí, então, começa as embalagens, né? Já compra todas as embalagens, organiza tudo. E aí, de fato, a gente começa a produção desses ovos. Esse é o próximo passo, né, Júlia? Exatamente. Eu esqueci de algum, mas acho que não. E aí, a gente começa organizando dos produtos que a gente consegue fazer antes, né? Numa ordem de durabilidade. É assim que você faz? Exato. Eu separo dois custos. Eu tenho o custo direto e tenho o custo indireto, quando eu vou fazer o meu plano de ataque na minha ficha técnica, para mim saber depois como vou precificar o ovo. Então, o que eu considero como custo direto? É isso que a gente falou. A embalagem, que é o papel chumbo, a base do ovo, dependendo de como tu vai embalar ele, é papel seda ou o saquinho pronto, o laço, a fita, a tag, isso para mim é o custo direto. Os produtos, os insumos que eu vou estar adquirindo, né? E o meu salário, tá? Porque eu coloco um salário para mim, porque eu preciso, a minha hora, ela vale e ela tem que ser considerada também no meu custo direto. Como custo indireto, eu considero o quê? A água, a luz, a energia elétrica, o gás, porque a gente acaba usando o fogão para fazer recheio, enfim, usa bastante. A questão de propaganda, a questão da gasolina, porque eu tenho que sair da minha casa e me deslocar até o supermercado ou até o fornecedor onde eu vou fazer a compra para comprar. Então, tudo isso eu considero como custo indireto. E aí, depois, eu faço toda essa conta para mim saber quanto que eu vou estar cobrando do meu cliente o preço final do produto. Ô, Julie, e como que você faz o custo indireto? Você faz uma estimativa? Sim, eu sempre, por exemplo, eu vou dar um exemplo que dá para usar na água, na energia elétrica e no gás. Eu pego, por exemplo, eu não consigo estar fazendo a produção de chocolate, dos ovos da Páscoa aqui no hotel. Porque aqui a gente tem a contaminação cruzada e eu preciso de ar-condicionado porque eu manejo muito chocolate. Então, a minha confeitaria tem turnos e tem gente trabalhando, então não tem como fazer produção porque não tem condições. Então, eu faço na minha casa. Eu pego a minha última fatura de luz, de gás e de água. Eu divido pelos dias do mês, 30 dias, por exemplo. E aí eu sei quanto de energia elétrica eu gastei num dia. E aí eu faço uma média, por exemplo, quantos dias ou quantas horas eu vou trabalhar num dia na minha cozinha. Eu consigo trabalhar 5 horas por dia. E aí eu faço uma conta para saber quanto de energia elétrica eu gasto por hora. E aí eu faço sempre mensal, porque a Páscoa para mim ela é mensal, começou já no dia 1º de março, eu considero o custo mensal. Então eu faço essa conta e eu coloco ela como custo indireto. A gasolina, como o preço está oscilando bastante, a gente faz uma estimativa de gasolina. Geralmente eu coloco um tanque de gasolina cheio, porque eu vou andar o mês inteiro, eu tenho que buscar embalagem, eu vou ter que buscar o chocolate. Às vezes acabou, não sei, vamos supor, acabou o creme de leite, eu preciso me deslocar em alguém para comprar. Pode acontecer, às vezes acontece, por isso que é importante o plano de ataque, para não deixar isso acontecer. Sim. Isso mesmo, Julie. E sobre a hora que você coloca de seu salário, você faz a conta de um salário que você conta por hora ou por mês e divide pelas horas trabalhadas? Hoje eu coloco o meu salário como de auxiliar de cozinha, porque eu também não posso colocar muito fora um salário maior, enfim, porque isso vai acabar aumentando o valor do meu ovo lá no final e eu não quero isso. Então eu coloco o meu salário como de auxiliar de cozinha e na base do mercado e eu coloco os custos, os encargos que existem sobre esse salário, como se eu fosse contratar uma pessoa para trabalhar para mim. Esse é o meu salário. Isso vai no custo direto também. Então, hoje, em média, um auxiliar de cozinha está ganhando em torno de R$ 1.600. Tu calcula um encargo que está variando em torno de... Depende vários impostos, tá bom? Mas vamos chutar uns R$ 500 de encargos trabalhistas. Então, esse é o meu custo como funcionário, trabalhando dentro da cozinha para eu estar calculando o meu preço final depois. Porque quando eu calculo o preço final do ovo, eu tenho que fazer a soma do custo direto, do custo indireto. Daí a gente coloca um percentual
que geralmente a gente coloca de 10 a 30% em cima do valor para a gente saber quanto que a gente vai cobrar do ovo. Só que essa parte de precificação vai depender de vários fatores. Por exemplo, o preço que está sendo praticado na minha cidade, o preço dos meus, entre aspas, não concorrente, das outras pessoas que também fazem um produto semelhante ao meu, a gente tem que olhar isso. Porque ou se a gente coloca um preço muito abaixo do mercado, a gente queima o mercado, entendeu? Se a gente coloca muito alto, a gente não consegue vender. Então, para a precificação, é muito importante a gente estar acompanhando o mercado, acompanhando as pessoas que também fazem, para ver se está dentro de uma realidade. A gente até já conversou, né, Jana, que a gente se assusta quando as pessoas falam assim, nossa, eu não calculei a energia elétrica. Teve um caso que a pessoa falou assim, eu não calculei a fita de cetim. Meu Deus, a cetim é caro. Tudo isso vai dentro do custo do produto. Uhum. Então, assim, não é difícil de tu fazer a conta para saber quanto mais ou menos de energia tu vai gastar por dia. Tu coloca isso por mês e aí tu consegue... Porque, assim, a gente, quando faz Páscoa, a gente consegue paga os custos. Nossa, é perfeito, entende? Então, é necessário se planejar e fazer a conta para no final você conseguir recuperar tudo que tu investiu e ainda ter um lucro em cima de tudo isso, do teu trabalho, entende? Sim. Porque é tão gratificante, né? Quando tudo termina e o cliente gosta do teu produto e as pessoas falam, nossa, que delícia. E, enfim, isso para mim é muito bom. E esse 10 a 30% que você falou que soma é o lucro. Então, né, Jana? É um percentual que a gente coloca mais em cima do custo e que isso varia, né, Jana? Não adianta eu chegar e falar, não, vocês fazem os custos e coloca lá 60% a mais. Não, não é assim, entendeu? A gente tem que observar o mercado. Não adianta, por mais que eu falar, eu sou a chefe Jana Benda, eu vou cobrar o meu bolo R$200. Peraí, tem que ver, sabe? Não pode... A gente tem que olhar o mercado, tem que sentir. Por mais importante que você seja, teu preço tem que ser justo e teu preço tem que estar no mercado. Não adianta a gente... Você até pode cobrar o preço que você quiser, na verdade, mas... Exatamente. Se o teu produto tiver um diferencial mesmo, né? Exato, não, com certeza. E também você vai avaliar quanto você quer vender. Ah, eu posso cobrar R$200 o meu ovo de Páscoa, mas eu quero vender só 10, não quero vender 100. Exatamente. Então, alguém vai comprar, mas entende? As pessoas vão ver que não que tá fora o preço, né? Isso. Não adianta fazer nada fora da curva, que não vai conseguir vender. Tem que trabalhar com produto de qualidade. Hoje todo mundo sabe o valor da Nutella, hoje todo mundo sabe o valor de quanto está o chocolate. Então, se tu fala que tu vai trabalhar com produto de qualidade, tu tem que ir até o final e cobrar o que é justo, porque senão o teu cliente não vai comprar de ti e vai comprar um do mercado, que é o que a gente não deseja, entende? Sim. E, gente, só para falar de novo, né? Os 10 a 30% que a Julie falou a mais é além das horas que ela já colocou os custos dos ingredientes, combustível, água, luz, tudo, né? Detergente e marketing, as horas trabalhadas dela, tá? Então não é assim, toma dos ingredientes mais 30%. Não. Tem que colocar todo esse custo indireto também. Isso aí. As embalagens, né? Fitinha, tudo isso. Porque não adianta também, vou fazer ovo de Páscoa e vou colocar exatamente o preço de uma outra pessoa que faz também. Mas como? Entende? Às vezes tu pode estar entrando numa enrascada bem grande. E aí tu vai ver, poxa, não me sobrou dinheiro ou não me pagou o custo. Daí não compensa fazer. Não vale a pena. Por isso que tem que calcular certinho. Para um ovo de Páscoa eu gasto 60 centímetros de fita. Quanto é os 60 centímetros de fita? Isso tudo tem que estar na tua ficha técnica, porque senão teu plano de ataque não vai para frente e tu não vai conseguir. Até a colher que vai dentro da caixa do ovo de colher, tem que calcular, tem que colocar, não é um brinde, o teu cliente paga por isso, entende? Se tu vai entregar o teu ovo numa sacolinha, qual é o valor da sacola? Vai algum outro adesivo, vai uma tag, isso tudo tem que estar dentro da ficha técnica, dentro do teu plano. Porque senão tu vai ter prejuízo. E mais uma coisa, se você calculou que é 60 centímetros de fita, você tem que medir e cortar 60 centímetros de fita. Não é 65 nem 70, é 60 mesmo. Exatamente, por isso que a gente já faz isso agora, nessa época. Montagem de caixa,
já dá para colocar a colher na caixa, já dá para cortar todas as fitas. Ah, mas Juliana, como é que eu vou saber quanto de fita eu vou cortar? Olha, eu vou te dizer que eu cortei já fita para 50 ovos. Mas daqui, agora eu vou começar a vender. Eu já vou saber quanto que eu vendi e conforme o dia for passando, as vendas vão aumentando. Opa, eu preciso cortar mais 50 laços. Preciso montar mais 50 caixas. E assim vai. E assim que eu trabalho. E dá certinho, gente, essas Dá estimativas, certinho. tá? Porque eu fiz também agora na minha última, na última Páscoa, não, na Páscoa de 2020, eu fiz estimativa das contas de luz, energia, água, fiz estimativa de combustível e deu e sobrou ainda um pouquinho. Então, quer dizer, deu boa, não deu pra... Essa sobra um pouquinho é muito importante, porque a gente sempre tem uma emergência. Sempre Isso. pode acontecer alguma coisa. Por mais que tu calculou, às vezes, veio muito pedido, ou tu vai produzir muito naquele dia. Já aconteceu comigo. Meu Deus, eu fiz 2 bolos e acabou meu acetato. Eu falei, meu Deus, eu tenho que comprar acetato. Faltava 5 minutos para a Sobela fechar. Eu voei para a Sobela para comprar acetato, entende? E nessa hora eu não pesquisei, não olhei o preço. Eu fui lá e comprei porque eu estava precisando. Então, esse fundo de emergência se faz necessário. É muito importante de verdade. Uhum, isso mesmo. E deixa eu ver aqui o que eu mais anotei. Ah, outra coisa muito importante que eu faço, Julie, não sei se você faz assim também. Lá no plano de ataque, eu coloco a quantidade, o que eu tenho que produzir cada dia, né? Um calendáriozinho ali, né? Dia tal eu vou fazer isso, isso, aquilo. E é obrigatório cumprir esse plano de ataque. Exatamente. Ah, no dia tal eu vou fazer 100 cascas de ovos. Eu tenho que cumprir as 100 cascas de ovos. Não interessa se no meio do meu horário de trabalho eu parei para atender o telefone, para responder aluno, eu parei para tomar café. Não importa a hora, eu vou ter que cumprir com o meu plano. Eu tenho que dar um jeito de cumprir. Então a gente tem que cuidar também para não se distrair no meio do trabalho, para conseguir dar conta de tudo, porque depois isso é hora, é a nossa hora que está contando. Então, se a gente e não assim, ó, cumpre assim o plano, como eu, Jana, tu também é a pessoa que compra, que faz, que vende, que anuncia, que recebe pedido, não é? Então, sim, a gente agora com a Páscoa dá aquela ansiedade, aquela coisa, meu Deus, pedido, eu preciso. Tocou o telefone, tu já larga tudo para ver se é pedido, sabe? Tem que se organizar e tem que parar. Eu também tenho isso como. Eu entrei na minha cozinha, Jana, eu boto uniforme. Eu me visto como se eu fosse trabalhar numa outra empresa, porque daí eu sei que eu tô de uniforme, que eu tô trabalhando, que o celular não pode estar comigo agora. Às vezes, Jana, eu não coloco nem música na minha cozinha para não me atrapalhar, entendeu? Porque eu colo nos meus armários a ficha técnica, o plano de ataque, e eu falo lá em casa, gente, agora estou trabalhando, vocês, por favor, não me atrapalhem. Tá todo mundo jantado, tá todo mundo de banho tomado, agora vocês me deixem trabalhar e fazer as minhas coisas. E ali eu vou até terminar. Tipo, sabe? É como se fosse assim, uma coisa de vida ou morte. É 100 cascas hoje, é 100 cascas hoje. E eu só vou parar quando a cozinha estiver limpa, tudo limpinho, o chão varrido, tudo passado pano, pia limpo, porque no outro dia é vida que segue a pauleira já e tem que seguir a vida. mesmo. E a gente tem que ser bem realistas com esse plano, né? Não pode colocar lá mais do que algo que você não consegue fazer. Tem que ser bem realista. E assim, ó, se sobrou tempo, eu lembro que nessa Páscoa de 2020 eu consegui terminar muito antes do que o plano. Então, quando tu vê que tá sobrando tempo, você pode ir adiantando o que é possível adiantar. Então, chegou, Julie, lá nos últimos dias de Páscoa, eu terminei tudo que eu tinha para terminar, só que o que eu tinha ainda para fazer antes da Páscoa, eu não podia fazer ainda 15 dias antes da Páscoa. Aí eu fiquei todos esses dias ali meio só sem ter um plano de ataque, tava tudo zerado. E dá um nervoso, né? Parece que nos últimos dias da Páscoa só que eu voltei a trabalhar, acredita? De tão certo. Mas isso é importante também. É importante porque a gente tem que se dar o descanso diário. Não adianta fazer tudo de uma vez só, não adianta se atropelar. Então, assim, ó, agora, antes da Páscoa, estabeleça metas pequenas. Hoje eu vou cortar 50 laços.
eu vou preencher 10 tagzinhos com a validade. Amanhã eu vou fazer montagem de caixa. Por exemplo, a gente compra o papel chumbo, certo? Eu já compro uma quantidade fechada porque eu consigo um preço melhor. Mas assim, eu não uso uma folha de chumbo para embalar um ovo, por exemplo. Eu tenho que cortar a folha de chumbo. Então ainda está no meu plano de ataque que eu tenho que ir lá cortar a folha de chumbo, entende? Então tudo isso já dá para ir antecipando aos poucos. Sim. E conforme isso vai acontecendo, a nossa cozinha vai mudando. A organização muda. É uma coisa muito dinâmica trabalhar com a Páscoa, entende? E assim, ó, você trabalha realmente esses 30 dias, é puxado, é cansativo, dá vontade às vezes de chorar, dá, tá? Mas assim, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena financeiramente. Claro, financeiramente, mas assim, o prazer do cliente e de tu ver o teu produto nas mãos de outra pessoa, essa pessoa se babando, ou tu conseguiu gerar um desejo tão grande para a pessoa comprar o teu produto, cara, isso não tem preço. Vale todo o trabalho, vale cada... Às vezes a gente precisa trabalhar mais do que e, nossa, é gratificante. É sensacional. Sim, é um caminho sem volta, eu digo, né, Júlia? É verdade. Olha só. Vivi isso. Tem uma pergunta aqui, Júlia. A gente faz o plano. Por exemplo, eu nunca vendi Páscoa na minha vida. Eu faço um plano para 100 ovos. Certo. Mas eu, no decorrer ali do plano, eu já vendi todos os 100 ovos e eu quero aumentar. Eu consigo mudar o meu plano no percurso? Consegue, porque o plano é dinâmico. Então, ali é muito importante essa questão de fornecedor, eu acredito. Porque a gente tem que manter o preço que a gente comprou da última vez. Então... Por isso é um período curto. Então ele não vai ter um aumento de uma semana para outra do chocolate, entende? Tu vai conseguir pagar o preço que você fez do seu planejamento. Então é dinâmico, vale muito a pena. Então sempre quando a gente vai ter o contato com o fornecedor, vamos supor, o homem da embalagem. Eu comprei 20 caixas de ovos. E eu já falo com ele, se eu precisar de mais eu consigo? Consegue? Mesmo preço? Sim, mesmo preço. Então tá ok, a gente fica em contato. Conforme vai aumentando as tuas vendas, você consegue estar fazendo uma compra maior. Isso com certeza dá para fazer. É questão de ter papo, de negociar, que tu consegue sim, é sucesso. Isso mesmo. A gente sempre tem que entrar em contato com o vendedor quando compra, fecha um pedido, né? Eu consigo comprar até quando? Tem risco de faltar? Isso chocolate tem bastante chance de faltar, gente. Já aconteceu de faltar bastante. Nos últimos 2 anos, eu acho que não faltou. Pelo menos não fiquei sabendo. Mas quando tem risco de faltar alguma embalagem, algum produto, a gente já tem que pensar. Será que eu pego um pouco mais? Se sobrar, eu vou usar para quê? Ano passado, eu vou te dizer, Jana, que eu deixei de vender porque eu não tinha mais embalagem. Porque eu fiquei com medo de comprar, sei lá, 10, 20 jogos a mais de embalagem, porque eu fiquei com medo que eu não ia vender. E eu deixei de vender ovos por conta disso. Porque, por exemplo, eu não tinha como sair para comprar, porque, vamos supor, era um sábado à tarde. A Páscoa é no domingo, entende? Então, como é que eu ia fazer? De onde é que eu ia tirar a embalagem? Não tinha mais como. Então, eu perdi vendas, porque... Claro, a primeira Páscoa assusta um pouco, sabe? Eu comecei a vender muito, 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 muito. Eu pensei, meu Deus, não é que eu vou parar, não vou dar conta. Então, teve uma hora que eu tive que parar, porque acabou o papel chumbo. Eu não tenho mais onde conseguir. A Sobela ou qualquer outra loja não ia abrir para mim no sábado, às 8 da noite, porque eu tava precisando de papel chumbo. Sim. Então, aconteceu. E assim, ó, Julie, esse ano, você vai comprar caixas a mais, sabendo que a caixa não estraga de um ano para o outro? Eu comprei. Eu comprei porque, assim, a caixa não vai estragar, tá? E vamos pensar, assim, na pior das hipóteses. Vamos supor que eu não vendi a quantidade de caixas que eu comprei. Sabe o que eu vou fazer? Vou anunciar na internet e vou vender. Entendeu? Porque eu consegui comprar uma quantidade grande, consegui um bom preço. E sempre tem alguém que precisa de caixa. Isso é uma coisa que não vai nunca... me dá um prejuízo, entende? Se eu não vendi a quantidade, eu guardo para o próximo ano, porque assim, é viciante, você vai querer fazer Páscoa de novo, porque você vai ter bons resultados, eu tenho certeza absoluta. Então, assim, ó, não vou perder dinheiro, eu vendo se eu não conseguir... não quero mais fazer Páscoa, sobrou caixa, eu vendo depois, isso é fácil.
Isso. Claro, não vamos comprar 1000 caixas de ovos, né, gente? Tem que ter um Sim. pouco de mas tu vai, Não, assim, conforme vai passando o tempo, tu vai vendo, tu vai fazendo a venda, tu consegue se organizar. tu vai sentindo. Eu, no decorrer dos anos, eu aprendi isso também. Então, eu sempre comprava 50 embalagens a mais. Geralmente, Compra um pacote fechado que vale muito a pena o preço, que tu consegue barganhar bastante preço. E aí, com certeza. E assim, ó. Sobra muito pouco. E chega no final, por exemplo, antes da minha embalagem acabar, eu tinha, sei lá, mais 4 ou 5 embalagens. Nossa, eu investia na internet. Eu pensei, eu tenho que vender, eu não vou ficar com essa embalagem parada, não. Depois chegou mais pedido e eu não tinha mais embalagem. Então, acontece. Aconteceu. Sim, bem isso Esse mesmo. ano não vai acontecer, porque eu tô preparada esse ano. Ô, Julie, como saber quantos ovos fazer? A gente já falou antes. É uma estimativa mesmo, né? Exatamente. E conforme vai fazendo, vai conhecendo o público e sabendo qual ovo vende mais, qual embalagem vende mais, qual sabor mais. Não tem como a gente saber isso sem uma dica que eu faço, por exemplo. Eu sempre tento dar para minha família, para amigos próximos, porque essas pessoas que vão fazer o boca a boca. Então vai ser muito mais fácil para mim conseguir vender através do boca a boca. Porque fulano experimentou e gostou, já deu para a mãe experimentar, já deu para o tio experimentar, e aí é sucesso. Tu botou na boca de uma formiguinha um doce bom, é sucesso. Eu tenho aqui outra dúvida que a gente já respondeu, como precificar, né? Então a gente já falou bastante sobre isso hoje, foi muito bom. Quem não pegou do começo, volta lá e pega também. Júlia, essa pergunta, eu já tenho a minha opinião formada, né? É válido investir em quais tamanhos de ovos? Dê a sua opinião. Então, esse ano eu fiquei tentada em fazer 2 tipos de tamanho de ovos diferentes, mas eu pensei, não, eu vou trabalhar só com 350 gramas. Por quê? Porque eu tenho outro trabalho. Eu não consigo estar o tempo inteiro na confeitaria e trabalhar com 2 tamanhos de ovos, isso ia me gerar um transtorno muito grande em relação ao tempo. E eu não tenho como mensurar quantas cascas de ovos de 150 ou 250 gramas eu ia vender. E aí, às vezes, se a gente tem várias opções de tamanho, as pessoas elas vão olhar o mais barato, por exemplo. Eu vou comprar o ovo de 250 porque tem uma diferença, sei lá, de R$ 5 para o ovo de 350, entendeu? Então, eu acho que eu prefiro estar padronizando um tipo de tamanho só, que para mim, no meu caso, Juliana, facilita, entende? Porque eu tô sozinha, porque eu tenho outro trabalho, então eu prefiro estar padronizando meu tamanho de ovo. Mesmo. Mas tá certíssimo. Porque imagina, porque senão... você tá produzindo com antecedência as cascas, né, Júlia? Sim, com antecedência. Você tem X cascas de um tamanho e Y cascas de outro tamanho. Aí você tem tudo organizadinho. Quanto você já produziu, quanto já vendeu. Aí uma pessoa vem encomendar, depois em cima da hora. Você tem que correr ver qual tem, qual tá sobrando, qual não tem. Tem o dessa, tem o daquela. Então é muito mais fácil se você tem um tamanho só. E a diferença o tamanho de 350 é um tamanho legal, entende? Ninguém consegue comer um ovo de colher, claro que de 500 gramas. Que divide, mas geralmente o ovo a gente dá para uma pessoa de presente e tal, então é um tamanho ideal, ele é muito bem recheado. No final ele chega a pesar mais de 500 gramas, entende? Um ovo recheado. Então, assim, nossa, é muito bom. E é bonito, é padrão. É um tamanho que fica bem apresentável. Exato. Se for rechear um ovo grande de 500 gramas, ele chega a pesar 800 gramas no final. Sim, é verdade. Um ovo de 800 gramas, ele vai custar uns R$100 para vender. Então, ele vai ficar mais tempo na geladeira, vai perder a qualidade antes, entende? Então, tem que cuidar. Muita coisa. Cuidar muito. Então, eu esse ano até cogitei de trabalhar com barra de chocolate, até fiz os testes. Não, o teste ficou, claro, a barra ficou excelente, até tenho que fazer entrega de barra amanhã, mas no meu menu não vai estar, porque ele vai me atrapalhar na produção quando chegar bem próximo à Páscoa. Então eu pensei, não vou fazer, porque a barra recheada, ela tem um tempo de validade mais curto, não tenho como fazer antes, então tirei do catálogo para
facilitar a minha vida e eu conseguir dar qualidade para o meu cliente final. Então, eu tirei fora, vou trabalhar só realmente com ovo, até porque é Páscoa. Então, é legal dar um ovo, em formato de ovo, um ovo de colher, do que a barra. Acho que a barra a gente tem outra oportunidade de presentear e tal. Então, agora é Páscoa, é ovo, é tradição. Sim, foi uma ótima escolha essa tua. Ah, essa pergunta já foi respondida, mas uma aluna perguntou, ela nunca fez Páscoa, acha que vale a pena fazer Páscoa, nunca fez? Júlia já falou um monte de vezes nessa live, né, que super vale a pena. Não, vale a pena. Para mim, não só financeiramente, assim, pessoalmente é uma terapia, entende? É muito bom. E como eu já falei outras vezes, o cliente final degustando o teu produto e falando assim, nossa, que delícia, meu, isso para mim é o melhor de tudo, sabe? E conta pro pessoal que você fez ovos de Páscoa em outubro. Sim, eu recebi pedido. Eu fiz 16 ovos em outubro. Teve uma cliente que falou: eu tô com vontade de ovo de Páscoa. Você faz? Eu falei: claro, imagina, jamais vou negar venda, né? A gente tem que, correr atrás. Eu já tinha tudo forma, só fui atrás do chocolate, do recheio. O que você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu pensei: gente, eu não vou comprar chocolate para fazer um ovo. Vamos pensar financeiramente. Vamos já comprar uma embalagem maior e vamos vender. Eu vendi 16 ovos. Em outubro. É isso aí. Uma coisa que eu digo para vocês, não deixe seu cliente com desejo, entendeu? Mate o desejo do seu cliente. Então, se o cliente quer ovo, a gente faz ovo. A última pergunta. Não tenho cozinha climatizada. É possível fazer Páscoa? Essa eu vou responder, porque a Júlia tem ar-condicionado. Então, né? Eu tenho medo, assim, um pouco. Eu também tenho ar-condicionado em casa, tá? No começo, nos meus primeiros anos de Páscoa, os 2 primeiros anos, acho que eu não tinha ar, Júlia. E eu fazia, tá? Fazia. Só que eu fazia de manhã cedinho, até umas 10 horas só, depois não fazia mais. Tem técnicas hoje, né, de como conseguir manter e tal. Mas eu não ia conseguir dormir em paz, sabe? Para fazer, não para manter. Para fazer, exatamente. Porque se tiver mais do que 32, 34 graus no ambiente, já não dá para fazer, né? A gente brinca lá em casa, né? Eu li um monte, né? Porque a Páscoa é tempo, movimento e temperatura. Vocês me deixem. Tempo, movimento e temperatura. Todo mundo fala isso, brinca comigo, né? Mas é verdade, é muito importante. Se tu errar na hora da temperagem, tu perdeu, tem que refazer tudo de novo. E refazer de novo, o que é? É desperdício de dinheiro e de tempo, entende? Então, isso não é bom. Já aconteceu comigo, Júlia. Eu tenho que refazer 50 ovos. Tu falou? Tá louco. Isso é uma... No começo, eu também passei por isso. Também errei muito. Também foi complicado. Até a gente chegar no ponto da temperagem correta. Até eu me sentir segura com as primeiras vendas. Foi assim, sabe? Então, a gente sempre questionava. Foi bom? O ovo tava legal? Deu aquele cleque quando tu quebrou? Então, sabe? A preocupação do ovo não mofar, sabe? Então, eu sempre deixo e falo, olha, não vai comer agora, coloca na geladeira, tira uns minutinhos antes, porque é o nosso nome que está envolvido, entende? Então, é muito importante trabalhar com alimentação e tem que acertar isso, não pode deixar, não pode dar bobeira, não. E esses 50 ovos, quando aconteceu comigo que derreteu, que eu perdi, até eles não eram recheados, era só chocolate. Então, de material, não perdi nada. Mas o que eu perdi? A minha hora. Então, foi um dia inteiro de meu trabalho que eu tive que refazer. Então, ali eu já perdi um pouquinho do meu lucro. Porque eu quero que meu lucro virou mais um dia de trabalho meu, né? Eu fiz testes agora e eu tive ovo que ficou mole, porque eu não armazenei, não deixei em temperatura, não botei em ar-condicionado, não fiz nada de técnica com bolsa de gelo ou isopor. Eu simplesmente fiz a casca e deixei ele sobre a bancada da cozinha, a casa fechada e saí. A casca ficou mole. Então, é necessária refrigeração. Eu sempre, quando faço, controlo os ovos, fico de olho nos ovos, porque senão a gente perde muito tempo para refazer.
cada um tem que fazer os seus testes, porque aqui em casa, Júlia, eu tô cuidando dos meus ovos do meu chocolate que tá ali no armário. Nenhum derreteu até agora e a gente mora na mesma cidade. A gente Mas mora na mesma cidade. o meu aqui não pega sol no meu corredor. O meu tava sem proteção, só tava no papel chumbo, Jana. O meu teste foi sem nada, sem estar na caixa do papelão, sem estar no isopor. Isso, por isso que cada um tem que testar. Então, o Exatamente. meu tava no armário, embalado no chumbo, dentro de uma caixa. O teu tava no chumbo na cozinha. Às vezes pega sol na parede da tua cozinha, a tua cozinha esquenta mais do que a minha. Exatamente. Então, cada um tem uma realidade. Não tem como a gente dizer com certeza se vai ou não vai. Olha só, Jana, eu vi uma pergunta aqui, ó. Ideal solicitar ao cliente armazenar na geladeira? Eu digo que sim, tá? Assim, o seguro morreu de velho, sabe? Por mais que eu garanto que o meu produto fique até 5 dias excelente fora da geladeira, mas quando eu entrego para o cliente, eu sempre falo, olha, se puder colocar na geladeira, tira uns minutinhos antes, porque assim, ó, a gente não sabe, depois que eu entrego o ovo para o cliente, como ele vai para casa, se ele vai de moto, de carro, ali já sofre interferência de temperatura. Então, assim, eu prefiro que ele coloque na geladeira e tire antes para comer, porque eu tenho certeza que o produto final vai ficar perfeito, entende? Eu tô fazendo esse teste com os meus testes de menu, Jana. Hoje fazem 14 dias. Eu fui lá na hora do almoço, dei uma colherada no meu ovo de colher, ele tava perfeito. E ele tá partido ao meio, só fechadinho com papel alumínio. Então, são testes que a gente vai fazendo. Eu tenho muito medo de alguém encontrar um ovo mofado, por exemplo, ou de açucarou, brigadeiro. Então, no final, eu prefiro que bota na geladeira e tira antes de comer. Uhum. Deixa eu só concluir o negócio do ar-condicionado. Então, eu não sou uma pessoa que posso afirmar que dá para fazer sem ar, porque eu tenho ar, né, Júlia? Aí, para nós é difícil. Mas eu tenho relatos de várias alunas que fazem Páscoa sem ar. Eu coloquei os prints aqui nos stories já, né, para mostrar. E aí, cada uma dá o seu jeito, assim como eu dava antigamente, e assim vai. Agora, tem técnicas para fazer, sabe? Eu vi também várias informações de botar bolsa de gelo. Quem quer consegue, sabe? Faz uma meta menor que consegue vender, sabe? E faz sempre fresco para atender o cliente final. Então, consegue com certeza. Mari, qual os ovos que tem mais saída? 350 ou 250? No meu caso, 350, com certeza. Assim, ó, vai depender do público da Mari também, né, Júlia? Porque também, né? Eu tô falando no meu caso que... no meu caso é 350 também, tá, Mari? Mas assim, de repente, se o teu público quer pagar menos no ovo, né? Quer um ovo de qualidade, mas não vai comprar um ovo de 50 reais, de 60 reais. De repente vai querer um ovo de 35, então o de 250 é mais interessante. Depende do público. Aqui, para nós, o de 350 é o melhor. É o melhor. Tá? Espera aí que eu tenho as perguntas da Rô lá em cima. Que eu vou ler aqui para ti. Daí a gente responde essas perguntas aqui e encerramos. Calma aí, deixa eu achar. Neide, já fiz minhas casquinhas, estão lindas. Se pudesse, enviaria você. Neide, onde é que você mora? Neide. É tão bom ver a casquinha saindo com aquele brilho, né? Eu fico tão chateada que o papel chumbo tira esse brilho depois, mas tudo bem, isso já passou, isso foi ano passado. Lembra que eu te falava, Jana, cadê o meu brilho? Eu caprichei tanto. E aí o papel chumbo tira o brilho, então fiquem tranquilos. O cliente não vai se tocar com o brilho. Eu também tive que aprender isso. Obrigada, Neide. A Neide já aprendeu a temperar. Rô, falando sobre recheio... Falando em validade, o que vocês acham, segurança, ter 5 dias falando com recheios de brigadeiro e ganache? Recheios de brigadeiro e ganache. A Júlia passa a validade de 5 dias, né, Júlia? Para os teus, né? Sim, de 5 dias. Fora da geladeira, né? Mas eu sempre falo, coloca na geladeira. É depois que o cliente pega, né? Depois que o cliente pega, porque quando eu faço o ovo de recheio, por exemplo, o cliente tem uma entrega amanhã. Que nem no meu caso, vou entregar ovos amanhã. Hoje à noite que eu termino de recheio, porque pela minha ficha técnica eu sei que eu tenho que fazer, sei lá, 80 ovos recheados.
eu faço eles na véspera, entende? Então, eu coloco com a data na véspera. Então, a minha validade é contando de 5 dias para frente. Eu não deixo ovo, eu tento me organizar ao máximo para fazer tudo o mais fresco possível para o cliente, a não ser o ovo que eu chamo de ovo oco, que é o ovo só o chocolate, que não tem nada dentro. Aquele lá, eu também sou meio chata, eu não deixo 30 dias, que poderia ser também. Eu deixo menos dias. Com 10 dias eu faço os ovos ocos. Então, esse ele aguenta mais tempo. Mas os recheados e os de colher é 1 dia antes no máximo. Sim. Eu não deixo para fazer. Uhum. Roberta, assim, ó, depende o recheio, ele vai durar mais ou menos. Então, um recheio de ganache não vai açucarar como um recheio de brigadeiro, né? Tu usa mais brigadeiro, né, Júlia, nos teus recheios, eu acho, do que ganache. Eu uso os dois, Jana. Dois? E assim, ó, eu sempre penso que o cliente depois, ele não vai comer tudo no mesmo dia. Talvez vai dar de presente para uma pessoa 2 dias depois, entende? Que agora a Páscoa as pessoas viajam, vão encontrar pessoas. Então, eu tenho que pensar no cliente. Então, eu sempre faço na véspera. Porque daí é mais validade que o cliente consegue ter para estar consumindo o meu produto e não ter problema nenhum. Sim, aham. Então, depende do recheio, né? Se é brigadeiro, vai açucarar antes e o ganache não vai açucarar. Por isso que 5 dias eu prefiro dar um tempo menor, sim, por garantia. Mesmo sabendo que eu tô com o meu ovo lá há 14 dias, que tá perfeito, sim, do que eu deixar acontecer alguma tragédia. Não, nem pensar. Sim. E tem mais também alguns segredinhos de montagem do ovo para ele durar mais, né, Júlia? Tem sim. Eu aprendi com a Jana e eu não abro mão. A gente assiste vários vídeos na internet da pessoa com o ovo, um ovo do lado do outro, a pessoa com o saco, vamos embora. Gente, tem que ter proteção na caixa por causa da contaminação cruzada. Então, eu sempre coloco um plástico filme para estar selando o ovo, que isso garante a durabilidade do ovo. Isso eu aprendi com a Jana nas aulas. Então, sempre faço. Esse tamanho de papel filme está na minha ficha técnica, porque é um gasto que eu tenho. Essa parte de selar é muito importante, a durabilidade é muito melhor. Isso transmite para o teu cliente que tu tem conhecimento, que tu tem preocupação. Às vezes o teu cliente não sabe o que é contaminação cruzada. Às vezes ele não sabe que o papelão é a maior fonte de contaminação que existe, entende? Então, tu preservando o teu produto com o selamento com papel filme, com o cuidado, isso transmite segurança. Por isso que tu vende tanto, porque as pessoas querem saber, não, eu posso comprar da Jana, porque comprar com a Jana, eu sei que eu estou tranquila, que vai ser sucesso, entende? Então, isso é muito importante. Isso. E a selagem também, né, Julie? Tu tá testando o teu ovo aberto na geladeira. Ele tá fechado no filme, mas o ovo tá cortado. O ovo tá cortado. Se o ovo não tá cortado, ele dura mais ainda. Exatamente. Então tem 14 dias, tá, gente? Técnica que envolve para ele durar mais, de como montar e selar esse ovo. Exatamente. Isso aí. Então, tá, Julie, respondemos todas as perguntas. Agora, que bom. Quase 5:05. E a tua hora é muito preciosa, né? Imagina. Eu quero também me colocar à disposição, que se alguém tem qualquer dúvida, pode me procurar também em relação à ficha técnica, em relação aos planos de ataque, em relação à precificação também. Eu estou à disposição de vocês e eu te agradeço imensamente por ter me convidado a fazer essa live. É muito bom compartilhar conhecimento com as pessoas e assim, eu estou muito grata, Jana. Só tenho que te agradecer porque tu deu aquele pontapé na minha bunda e falou, vai, Juliana, que tu consegue, entendeu? Então, isso é muito importante, esse apoio, e eu só tenho que agradecer. Agradecer aos meus clientes que já estão enlouquecidos querendo ver o menu. E é isso. Cada dia a gente aprende mais, cada dia... enfim, é gratificante, é muito bom de verdade, tá? Julie, obrigada, então. A gente que te agradece. Adoramos a live. Obrigada por ter compartilhado o teu conhecimento, tua experiência. Fiquei muito feliz de saber que eu te dei o pontapé, então. Deu sim. Se precisar de mais pontapé, eu dou também, tá? Continuo dando. Tá, escuta. Vou estar mandando para ti o plano de ataque para tu disponibilizar para o pessoal também.
Eu acho que ficha técnica e as planilhas não tem necessidade porque as suas são muito completas, então é só questão de adicionar células para colocar o custo indireto, como eu tinha falado, que é da propaganda, da gasolina, enfim, aquilo tudo. Então vale muito a pena. Desejo boa Páscoa para todo mundo, boas vendas, isso é muito importante. Bora correr que tá na hora da divulgação agora e sucesso para todos nós. Corre que ainda dá tempo. Tá? Dá tempo ainda, E, pessoal, hoje às 20 horas eu tenho uma live com a Bona Pimenta e eu vou ensinar a fazer um produto diferente, Julie. Eu vi. Quem não quer fazer ovo, quem talvez está insegura porque não tem ar-condicionado, enfim. Exatamente, é uma boa técnica. E isso tem outras possibilidades de entrar na Páscoa, né? Tá bom? A live vai ficar salva, tá, Andréia? Então, tá bom, Julie. Muito obrigada a todos que assistiram a gente. Obrigada, Julie. Foi muito bom. Valeu, Jana. Um grande abraço. Abraço, Julie. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.